Olá, me chamo Daniela e eu estou aqui com o Enzo e o Henrique. Somos alunos do sexto período de Direito da Unipar e vamos dar continuidade ao tema licitações que foi tratado no podcast passado, porém aprofundando um pouco mais a respeito das responsabilidades das empresas. E estamos aqui novamente com o Dr. Igor Estevanato, advogado da Prefeitura de Maria Helena, que trabalha já na área e pode tirar todas as nossas dúvidas. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, sobre cláusulas exorbitantes. Quais são as principais cláusulas aplicáveis em contratos administrativos no contexto das licitações e como que elas impactam o equilíbrio entre a administração pública e a empresa contratada? As cláusulas exorbitantes, elas são algumas prerrogativas que a administração tem sobre a empresa ou particular, que normalmente num contrato aí entre apenas particulares acabaria acarretando uma ilegalidade ali entre as partes, né? A administração pública ela tem uma prerrogativa maior por conta do interesse público que ela tem. Ela deve atender, primeiramente, a sociedade do que apenas o particular. Então, ela vai ter algumas prerrogativas, como modificação unilateral de contrato, extinção de contratos. Ela mesma faz a sua própria fiscalização do contrato. Existe até casos de ocupação provisória de alguns equipamentos que tiver em obra e coisas do tipo. Até mesmo aplicar as sanções, né, previstas na lei. Por exemplo, ela mesma aplica a multa quando há um descumprimento naquele contrato. Qual é a segunda parte da pergunta mesmo? Como que elas impactam o equilíbrio entre a administração e a empresa contratada? Como eu disse, né, como tem essa prevalecência do interesse público, ela tem essas prerrogativas. Um particular ele não poderia ter isso porque acarretaria nessa ilegalidade entre as partes, porque teria muita vantagem de um lado e pouca do outro. Mas no caso da administração, é para equilibrar por conta de ter uma primazia da sociedade em face daquele particular. Então acaba, no fim, um equilíbrio. Certo. E na prática, como que o órgão público ele monitora essa aplicação de cláusulas exorbitantes? A própria lei impõe, né, que a administração tem essas prerrogativas em seus contratos administrativos, então sempre vai estar previsto em editais, no próprio contrato vai estar previsto essas cláusulas. Ela não vai estar descrita normalmente como cláusulas exorbitantes, mas você vai ver lá, se você pegar um contrato com a administração pública de Maria Helena, de Umuarama, qualquer município, você vai ver que vai ter essas prerrogativas do município, você pegar até mesmo em âmbito estadual, federal, de modificar um contrato de forma unilateral. Caso de rescisão unilateral, você vai ver lá caso de aplicação de sanções. Isso normalmente vai estar previsto em edital, na parte de contratação, né, da empresa dar seu lance e aceitar essa responsabilidade, enquanto na parte de execução vai ter sido um fiscal de contrato lá, para estar verificando se vai ocorrer um caso de descumprimento que vai ter que ser apurado lá na administração, para ser aplicada uma sanção, uma rescisão unilateral, uma multa, assim por diante. Certo. Muito obrigado. Boa noite, doutor Igor. Com relação à responsabilidade, quais são as principais responsabilidades atribuídas às empresas contratadas em contratos firmados após o processo de licitação? Uma responsabilidade é que depende muito do que você vai estar, do que a administração vai estar contratando, né? Mas as principais ali vai ser a questão assim, de entrega de produtos, por exemplo. Vai ser atender aqueles parâmetros para qual foi contratado, né? Então, por exemplo, eu contratei a administração precisa que realize um serviço agora, no fim de Natal, por exemplo, de colocar os aparatos de Natal, iluminar a cidade e tudo mais. Essa empresa ela tem que utilizar equipamentos que condiz com a descrição do edital. Vamos supor que o edital previu que tinha que usar uma iluminação de tantos lumens e tal. Ela tem que atender isso, ela não pode entregar um produto divergente disso. E outra coisa, principalmente, é prazos, né? Você vai dar um prazo para a empresa cumprir aquilo a partir da ordem de serviço, ela tem que atender aquilo naquele período. Senão ela pode aí estar sofrendo uma rescisão contratual unilateral pela administração, sendo aplicada uma multa. E há um controle efetivo sobre o cumprimento dessas responsabilidades? É sempre necessário haver. Por parte interna, sempre vai ser ali o fiscal de contrato, ele sempre, tanto o fiscal e o gestor para depois tomar as medidas, mas o fiscal vai ser quem vai estar responsável por estar verificando se está sendo entregue no prazo, se o produto, se o serviço está atendendo aquilo que estava no edital. Então,
sempre vai ter um controle interno por parte do fiscal ali, de quem está recebendo o serviço diretamente, quanto de forma externa, qualquer um da população ele pode estar entrando com uma ação no Tribunal de Contas, por exemplo, para ser apurada alguma ilegalidade que está sendo vista. Tanto uma empresa que participou da licitação, quanto uma pessoa de fora. Seria mais um controle externo daí, né, por parte do Tribunal de Contas. Perfeito. E para finalizar, como é tratado o tema da responsabilização das empresas em caso de descumprimento contratual ou má execução de serviços? Não entendi o final, cortou um pouco. Como é tratado o tema da responsabilização das empresas em caso de descumprimento contratual ou má execução de serviços? Seria um daqueles casos que eu dei como exemplo, né? Ela prestaria o serviço ou entregaria algo que não atendesse o que estava previsto em edital. Então, você pediu para contratar uma luminária que tinha tantos lumens para atender aquele local, ou você pediu que entregasse, sei lá, um café de qualidade tipo tal, um arroz do tipo tal, e chegasse um outro divergente. Então, sempre tem que verificar, principalmente o fiscal do contrato, verificar se aquele serviço, se aquele produto está atendendo aquilo. Caso contrário, vai ter que ser verificado, vai ter que ser responsabilizado a empresa. Sim. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Agora eu vou Boa falar noite. sobre as sanções. Certo. Quais tipos de sanções são mais comuns em contratos administrativos derivados de licitação? Nós temos algumas sanções previstas lá na lei, que ela vai desde uma simples advertência até uma multa, um impedimento de contratar com a própria administração com quem ela contratou, né, no caso de ser aplicada essa sanção, até a mais grave, que seria uma declaração de inidoneidade. Então, essas quatro as sanções previstas lá, as principais como sanções mesmo. Qual foi a outra pergunta? Não, foi só essa mesmo. Mas agora, existe algum padrão para a aplicação dessas penalidades? Olha, um padrão vai muito de caso a caso, né? A gente sempre vai ser apurado através de um processo administrativo próprio para verificar aquele caso em específico. Então, vamos supor, um caso de atraso de entrega, aí a gente vai verificar que dano aquilo causou. Porque se for apenas um produto como uma lâmpada, não é um caso tão grave como um remédio, um medicamento que a gente precisa para ter ali numa farmácia de um pronto atendimento, por exemplo. Então, você vai ter que apurar, através de um processo administrativo, o dano que aquilo gerou, se aquele dano, se ele foi um dano muito grave, ou se ele foi um dano que dava para suprir de outra forma, sempre tem que ser verificado caso a caso. Mas o mais comum de se acontecer é quando uma empresa deixa de entregar um produto que a gente precisa, por exemplo, e seja um produto até comum, a gente vai aplicar ali uma suspensão, ela contratar com a gente e aplicar uma multa. Aliás, a única sanção que a gente pode acumular, né, é a multa. Nunca vai ser possível você acumular, por exemplo, advertência com suspensão. É sempre multa com alguma coisa ou só uma coisa. Certo. E o que costuma ocorrer na prática quando uma empresa é punida com suspensão temporária de participar de licitação? Esse é aquele caso que a administração entende que ela não, vamos supor, teve um atraso de entrega, que não foi um atraso, né? Na verdade, atrasou, a gente notifica a empresa, fala, ó, você está em atraso e tudo mais, e ela mesmo assim não entrega o produto, às vezes até responde dizendo que não vai mais entregar o produto. Então, a gente fez todo um processo licitatório, contratou com a empresa, preparou para aquilo e ela não entregou. A gente vai ter que suspender essa empresa de contratar para não vir acontecer novamente. Então, a gente vai fazer um processo administrativo, vai apurar toda essa conduta dela, vai deixar ela se defender sempre da ampla defesa, o acesso ao contraditório, né? E ela vai ficar suspensa de contratar com a gente. Antigamente, na lei antiga, se não me engano, era até 2 anos, agora foi para 3. Então, a gente pode suspender ela de contratar no caso Maria Helena, ela não vai contratar com Maria Helena por 3 anos. Ela fica suspensa, isso é registrado no Tribunal de Contas, e é possível registrar até em âmbito municipal. Quando ela for tentar novamente, já vai constar que ela tem esse impedimento, ela não vai poder contratar com a administração. Certo. E como essa penalidade é aplicada de forma proporcional? Essa proporcionalidade sempre vai cair naquele caso de ver a gravidade do dano, né? Então, por exemplo, ela parou de entregar, mas era o que ela parou de entregar? Isso gerou um dano muito grande para a administração. Se chegar a ponto de ser um medicamento, uma coisa muito grave, algum equipamento de pronto atendimento, vamos supor que é uma conduta muito grave, a gente vai tentar suspender ali pelo maior prazo possível,
e vai tentar aplicar uma multa condizente com o que aconteceu, né? Normalmente vai ter lá, a multa vai estar previamente prevista em contrato. Normalmente a gente trabalha ali com o máximo de 30% da lei, aí pode ser sobre o total, no caso dela não cumprir nada, ou sobre o remanescente, se for durante a execução do contrato. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Quero agradecer pela atenção e pelos esclarecimentos. Tenho certeza que foi muito proveitoso esse momento, com muitas informações valiosas. Uma boa noite a todos. Valeu, que agradeço a oportunidade, foi um prazer.